Hoje tem festa, né? Opa, tem festa. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no Parque da Cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. 62 Parque anos da Cidade, né? Nossa jovem... Ah, esse é o... É esse o parque? Não é a Mônica, rapaz. mas é a Natália que tá lá. A Natália tá lá e Ela é um gosta dia de muita Caetano, festa aqui. De Godard e de Rambo? Sabe que é um dia de muita festa aqui, Megali, porque depois de 2 anos sem festividades em Brasília, obviamente em função da pandemia, voltamos aqui com as celebrações. Tem uma agenda muito bacana hoje de eventos na capital federal e tem o evento da Band Brasília, que é o Brasília em Movimento, já tradicional, já no calendário oficial aqui de Brasília, né, para celebrar o aniversário da capital, né? Então estamos voltando aqui com esse evento da TV Band, da Band News FM, lá no Parque da Cidade, que é um símbolo de Brasília. Se ouvia na música de Renato Russo, né? E é tão símbolo que virou, inclusive, nome de bloco aqui de Brasília. Vocês estavam falando há pouco dos blocos, Brasil afora, tem um bloco Eduardo e Mônica que vai estar no evento da Band, animando a galera, hoje à tarde, já está se preparando, esquentando os tamborins, então vai ser muito legal. E só para lembrar, Megali, Hélio, vocês vão se recordar aí, o Parque da Cidade recebeu o nosso saudoso Eduardo Boechat no aniversário da Band News FM, quando ele fez o giro aí por praças, né, pelas capitais, e foi muito legal lá. Então, o Boechat também está na história do Parque da Cidade e hoje estamos lá. E é para lá que a gente vai agora, direto, com a Natália Pazzi, conferindo tudo o que acontece e mostrando pra gente, inclusive nas imagens aí, esse belo canto da capital federal no YouTube. Diga aí, Natália, bom dia. Oi, Orengo, bom dia para você, Megali, Ellen, um ótimo dia para quem nos acompanha, um ótimo feriado também para quem está nos acompanhando, feriado esse marcado pelos 62 anos de Brasília, aniversário da nossa capital federal, e quando a gente fala de capital federal, automaticamente a gente lembra do centro do poder, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, mas Brasília é muito mais do que isso, né? Brasília é basicamente um museu a céu aberto dedicado ao Oscar Niemeyer, tem diversos pontos interessantes, Memorial JK, Catedral de Brasília. A gente está num dos pontos mais bacanas aqui de Brasília, que é justamente aqui o Parque da Cidade, onde vai acontecer o Brasília em Movimento, que é esse evento aí realizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, que tem toda uma programação voltada para o aniversário de Brasília. Vai ser uma quinta-feira extensa, com uma programação cheia de atividades bacanas, como, por exemplo, aula de yoga, de fit dance, vai ter um churrasco também ao meio-dia, diversas atrações culturais, muita música, por exemplo, com o Júnior Ferreira, também com o Di Ribeiro. Como você disse, o Orengo tem a apresentação também do bloco Eduardo e Mônica, hoje à tarde. Então, até às 5 horas da tarde, esse evento acontece aqui no estacionamento 4 do Parque da Cidade, com todas essas atividades voltadas para o público em geral, atividades totalmente de graça, é só chegar e aproveitar esse feriado aqui em Brasília, feriado de sol aqui na nossa capital federal. E claro que não tem só, né, essas atividades aí realizadas pelo Grupo Bandeirantes, tem toda uma programação realizada pelo GDF, pelo governo aqui do Distrito Federal, desde o último dia 19 até então o próximo domingo, dia 24, tem uma extensa programação também, com muita música, com rodas de samba, tem show também do Lenine, tem apresentações também de orquestras sinfônicas, tem também muitas exposições, reabertura de locais culturais, porque foram 2 anos justamente de pandemia, tem essas atrações culturais. Então, tanto hoje, que tem essa atividade aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como também todo esse calendário do GTF voltado para o aniversário de Brasília, 62 anos da nossa capital federal. Bacana. Legal, hein? Legal. Natália Paz, direto do Parque da Cidade, é um dos cenários aqui, inclusive, da história cultural de Brasília. Para você ter uma ideia, Megali Ellen, tem lá no Parque da Cidade, tem inclusive uma estátua lá, né? Tem um marco para registrar aí, em homenagem à Legião Urbana, em homenagem a essa música, Eduardo e Mônica. O Parque da Cidade em Brasília, ele briga aí pelo título de maior parque urbano do mundo. Quando você entra no Parque da Cidade tem uma placa lá, briga com quem? Oficial do governo.
Ah, Central Park, é maior que Central Park. É maior que o o parque mais famoso do mundo, é maior. A gente bate no peito aqui em Brasília. Tem uma placa quando você entra no Parque da Cidade. E, aliás, é um lugar muito legal aí para quem visita Brasília para conhecer, porque é o pulmão da capital federal, né? É realmente enorme, muito legal. Tem pista de corrida, de bicicleta, dá para fazer churrasco, tem lá campos de futebol, né? Então tem muitas atividades. E fica, Megali, para quem conhece Brasília, ou para quem tem Brasília no imaginário, Brasília é aquele plano piloto, né? É o avião, né? Fica embaixo da asa do avião, entre a asa sul e o bairro ali sudoeste, né? Então, super bem localizado, e a Band está lá, mais uma vez, nesse evento que já é uma tradição de Brasília, Brasília em Movimento. Só chegar perto ali da Hípica, para quem conhece o Parque da Cidade, para ali o carro, tem estacionamento de graça, confere ali tudo que a Band Brasília está oferecendo e curte aí um dia muito legal aqui na capital. Que legal. Cada dia a gente aprende uma, né? Eu achava que o Renato Russo se referia ao Parque da Cidade como uma coisa genérica, né? O parque que tem na cidade em que eles moram. Se fosse em São Paulo, seria Ibirapuera. Se fosse no Rio, seria o Parque da Tijuca. Eu não sabia que tinha realmente um parque chamado Parque da Cidade. Pronto. Aprendemos mais uma. Orengo, parabéns a todos. Que, aliás, vocês. Megali, só para fazer aí um registro, né? É o nome popular do Parque da Cidade, né? Ele surge com um nome, ele tem um nome alterado oficialmente, vira hoje o nome oficial é Parque da Cidade, é Parque Dona Sara Kubitschek, é obviamente uma homenagem, mas aí ele caiu no gosto popular aí como Parque da Cidade. E é assim como todo brasiliense chama o parque, né? Mas é muito legal. Muita gente conhece Brasília, conhece pela Esplanada, né? A Catedral, que é uma marca de Brasília, a Ponte JK, o Palácio Planalto, Congresso. Mas para o brasiliense, principalmente aquele que mora no plano piloto, aqui na região central de Brasília, né? O Parque da Cidade é realmente aí um grande símbolo da capital. E só para explicar mais um pouquinho do Brasiliense, quando falam que a Mônica chegou de moto e o Eduardo de camelo, o Eduardo estava de bicicleta, certo? Ele não tava porque a Sheila não sabia disso, né? Ela ficou muito surpresa quando ela descobriu que foi uma bicicleta. Ela imaginava o Eduardo em cima de um camelo. Seria uma coisa exótica, né? Orengo, abraço pra você, parabéns a todos os brasilienses e a todos os gaúchos como vocês, paulistas, cariocas, candangos que vieram para construir esse sonho de Brasília, né? Brasília é uma convergência de cultura, aqui tem uma profusão de sotaques, né? Você ouve inclusive na programação da Band News com a galera aqui de Brasília, né? É sotaque de tudo que é lugar, essa é a cara aqui de Brasília. Muito legal.